Escuta aqui cast, muito bem-vindo. Plim. Olá, o meu nome é Sofia Semi e eu falo 9 idiomas e eu moro na Alemanha, mas eu sou portuguesa e sou descendente de ucranianos. Moro na Alemanha faz 6 anos, ok? Essa é a minha intro, muito obrigado. Enfim, este podcast de hoje é um pouco especial porque ele é um podcast que eu acho que muita gente já estava à espera desse podcast. Eu também, né? Porque assim, acho que eu queria fazer o meu primeiro podcast baseado nesse tema. Qual tema? Você se pergunta, o tema dos idiomas. Porquê? Porque eu falo 9 idiomas, mas desses 9 idiomas são 7 que falo fluente e o resto dos 2 ainda estou a tentar quebrar a barreira para, né, conseguir tornar-me fluente, né? Mas com o tempo a gente consegue. Pedi aqui aos meus seguidores do meu Instagramzito, minha galerita do meu Instagram. Para quem não sabe, o meu Instagram é @sa8my. Se você quiser pode me seguir. Eu também tenho canal no YouTube onde eu faço coisas doidas, chama Sofia. SUFFYA. Eu também tenho este podcast aqui, Escuta Aqui Cast, está no YouTube como em outras redes sociais que você pode dar uma pesquisada. Eu hoje vim aqui responder as perguntas que eu mandaram pelo Instagram que eu pedi às pessoas. E a primeira pergunta é: qual o idioma que você teve mais dificuldade ao longo do tempo para aprender? Eu acho que o idioma que eu tive mais dificuldade ao longo do tempo para aprender, eu diria que foi o mandarim. Porque eu, por exemplo, todos os outros idiomas, eu meio que, de alguma forma, eu implemento-os no meu dia-a-dia, seja na escola, na internet, com amigos, né, a escrever, ou no meu dia-a-dia. Enquanto o mandarim é difícil, porque assim, eu tinha antes uma colega minha que era da China, só que infelizmente ela mudou, ela saiu da escola, né? Escuta aqui, gente, a gente vaza da minha escola, como eu falo, a minha escola é muito xenofóbica. Se bem que eu sofri de novo xenofobia esta semana a minha professora de inglês, gente, ela falou em frente da classe que eu tenho sotaque em inglês e por isso que ela deu nota baixa. Assim, não é nota baixa, mas em comparação com o que ela normalmente me dava, eu baixei demasiado a minha nota. Enfim, isso foi o único argumento dela para falar porque eu tive essa nota, enfim. Eu achei muito cara de pau, porque ela falou isso à frente da gente. Gente, se vocês já ouvirem coisas aqui, é porque eu estou a comer, ó. Comam também, tá? Bebam água. E aí eu às vezes praticava mandarim com essa minha colega. Ela gostava muito de escutar ela falar mandarim, porque ela ficava chocada, que eu sabia que eu entendia o que ela falava. Ela um dia estávamos a falar e eu falei, "Ni de yifu han piaoliang", quer dizer, a tua roupa é muito bonita. E ela falou, "Xie", quer dizer, obrigado. E eu falei, "Buyong xie", quer dizer, não é preciso falar obrigado, né? Não é preciso agradecer de nada, né? E aí ela falou, mas ela falou bem rápido, né? Tipo, ela falou, eu não me lembro como é que se fala agora em mandarim, mas ela perguntou-me se eu estava a entender que ela estava a falar em mandarim. Eu falei, "Xê". Ela falou, "What?" Ela ficou com uma cara, Porque é assim, que eu falei, eu entendi que ela estava a falar. Ela ficou chocadíssima. Porque mandarim é assim, um idioma que muita gente tem preconceito. Eu não quero aprender por causa dos caracteres, né, dos hieróglifos. E eu acho que é bem difícil, principalmente manter o mandarim on point, porque olha, já estou a falar em inglês, porque eles não têm abecedário lá, eles têm caracteres, hieróglifos, tens de decorar como se escreve, e tu podes desaprender se tu não praticares, e às vezes eu não tenho tempo. Eu assisto série sim, assisto. Tem legendas, por exemplo, em inglês, que eu prefiro inglês do que português, porque são mais accurate, são muito melhores, e aí não tem, por exemplo, eu antes assistia em sites que tinham tanto em inglês como as legendas em mandarim. Eles fazem isso na China, por exemplo, porque como a China é muito grande o país, tem muitos sotaques. Igual ao Brasil, também é muito grande, tem muitos sotaques. E às vezes pode ser que a pronúncia de várias coisas seja diferente. E aí por isso que eles põem legendas em mandarim para a gente entender. Eu acho isso como pessoa que está a aprender mandarim muito necessário, principalmente eu gosto de assistir séries assim, porque eu também vou decorando os hieróglifos. Vendo eles, eu acho isso top. Eu acho que mandarim é um idioma diferente, mas eu acho bem desafiador aprender mandarim. E eu adoro aprender mandarim. Quando eu começo a aprender, quando eu volto, né, quando aprendo mandarim, eu não consigo ficar só 10 minutos, como as pessoas falam, aprendo 10 minutos por dia. Eu vicio, assim, a minha dopamina, gente, é aprender idiomas, tipo, mandarim. Eu quero aprender mais e mais e mais. Eu fico lá 2 horas, às vezes, sentada na mesa, realmente a escrever hieróglifos e a pronunciar palavras que nem uma retardada. Mas enfim, gente,
Tudo pelo bem da dopamina. Dopamina, para quem não sabe, é um hormônio da felicidade, exato. Depois também perguntaram qual idiomas mais que eu gostaria de aprender. Eu quero muito aprender Nihongo, japonês e italiano. São 2 idiomas que quero muito aprender. Mas eu vou começar pelo japonês agora. Já quando a gente entrar em janeiro, fevereiro, eu vou já começar a entrar no mundo dos japoneses. Enfim, japonês é bem top. E italiano também porque, é assim... É uma língua muito parecida ao francês, espanhol e português. E why not learn, sabem? Tipo, vai que um dia quero ver na Itália, gente. Sei lá. Mas enfim, é isso. Depois uma outra pergunta foi uma dica essencial para aprender idioma. Uma dica essencial para aprender idioma, eu acho que é a frequência e disciplina. Porque, por exemplo, se você não falar, eu tenho que aprender agora, e se você ficar, tipo, a procrastinar, você vai acabando perdendo muito tempo que você podia ter aprendido idiomas. Se bem que tem pessoas que podem 3 meses virar fluente em um idioma se elas investirem um pouco de tempo cada dia. Eu, por exemplo, não consigo. Eu prefiro pegar 1 ou 2 dias da semana e realmente investir 2, 3 horas para aprender. Ou, às vezes, quando não tenho tempo, eu só vejo a série naquele idioma, ou eu tento cercar-me do idioma de alguma outra forma. E depois uma pergunta complementar a esta é: qual é a melhor maneira de aprender uma nova língua? Bem, eu acho que a maneira de aprender uma nova língua é ter vontade. Se você tem vontade, muita força de vontade para aprender o idioma, ninguém e nada vai estar na tua frente. Eu não sei se tem melhor maneira, porque é assim, nós todos somos humanos individuais e cada um de nós aprende do seu próprio jeito. Eu não posso chegar agora aqui e definir um jeito oficial para aprender o idioma, que é isso que a escola, por exemplo, faz. Ela dá uma base de como tem que os professores e como tem que ser ensinado o idioma na escola e eu acho isso ruim, que a escola não dá muita opção de variar a aprendizado, é sempre o mesmo, né? Eu aprendi isso que não é só aqui, por exemplo, na Alemanha, também em Portugal, quando eu morava também é assim, eu tenho amigos que também falam. Na China também não é assim muito, na Coreia também não, no Brasil principalmente não é. E também é por isso que eu não posso padronizar ou generalizar uma maneira. Tem várias maneiras e eu acho que você tem que experimentar e ver como é que você reage a essa maneira. Se essa maneira traz tipo algum benefício ou se ela ajuda-te realmente a estudar o idioma. Por exemplo, eu tenho várias maneiras. Eu acho que eu sou um pouco tudo. Eu aprendo muito escutando, aprendo muito olhando para como está escrito no papel, pronunciando, desenhando. Por exemplo, no mandarim, eu faço frases em português, mas com a pronúncia lá, tipo, deixa ver, uma palavra. Tem uma palavra que é assim, não tem como eu explicar aqui agora em português, mas Chiba quer dizer 7, 8 em chinês. E o meu pai sempre tem mania de chamar-me Chipa. Chipa não quer dizer nada, é um ucraniano assim, é tipo uma gíria qualquer em ucraniano para falar. Sei lá, o meu pai inventa umas gírias quaisquer. Eu sei lá o que isso quer dizer, mas é uma gíria que o meu pai usa. E aí, baseado nessa gíria, eu decorei que 7 e 8 quer dizer Chiba. Chipa, né, como o meu pai me chama, Chiba, assim, eu tento mais ou menos ver palavras que são parecidas e formar uma frase, ou formar, assim, alguma coisa que me possa fazer lembrar aquela outra palavra naquele idioma. Isso não é só para mandarim, isso vai para todos os idiomas. Uma outra pergunta foi se já falar vários idiomas já me adicionou financeiramente. Não me ajudou financeiramente, ainda, tipo... porque eu realmente nunca fui lá e testei, mas eu sempre, por exemplo, ajudava muitos amigos meus, eu com eles traduzir, quando eles precisavam dos meus pais, principalmente ainda vou hoje em dia, mas eu não sei se isso pode ser como ajuda financeira, mas aqui na escola, em geral, a nossa escola tem um programa chama-se Nachhilfe, Netzwerk, quer dizer, aula de tutoria, aula extra, sabe? Quando você tem dificuldade no idioma, as pessoas que conseguem comprar, né? Tem aulas extra com outro professor que te ajuda e ajuda-te a fazer os trabalhos de casa e te ensina. E eu faço isso com inglês e francês na minha escola, só com 2 pessoas mesmo. Que a escola que deu uns alunos e fala, eles estão agora a passar dificuldades nesses 2 idiomas, ajudei e assim, eu ajudo sempre, assim.
Mas eu não sei se isso é financeiramente, porque tipo, não ajuda financeiramente. Eu posso comprar com o dinheiro que eu ganho, que não é muito, uma bala. Posso, sei lá, sair às vezes com os amigos, mas nada assim demais. Enfim, qual é a maior dificuldade? Aprender uma língua. Eu acho que a maior dificuldade é a frequência e a procrastinação, porque assim, vamos falar, gente, quem aqui já não é, quem aqui deve ser, se você está a escutar podcast aqui, ou é porque você está a aprender o idioma, ou porque você tem curiosidade de aprender o idioma, ou sei lá, ou porque você não tem nada para fazer e está a escutar isto aqui. Mas eu diria que seria a primeira ou a segunda opção. Mas quem aí, tipo, mais as pessoas que estão a aprender idioma, mas acho que você... Se você está a estudar podcast, você fala mais que um idioma, provavelmente. Mas, por exemplo, quem é que não procrastinou, tipo, já... Eu estou a falar para a pessoa que aprende sozinha idioma. Pode ser gente que vai lá e inscreve-se numa escola, mas escuta aqui, quem é que às vezes não... meio que não fica, entre aspas, doente para não ir àquela aula daquela escola, né, gente? Vocês entendem? Procrastinar. Quem é que aí não procrastina, hein? Enfim, eu acho que o problema de aprender o idioma mesmo é a frequência. Porque às vezes ou às vezes pode ser que também tu ficas ocupado demais, ou... procrastinas e aí, quando vês, passaram já meses. Como treinar o idioma vivendo em um país onde poucas pessoas falam essa língua? Eu acho que eu já falei isso, basicamente tenta-te rodear por idiomas. O idioma, vendo vídeos, séries, pode ser no YouTube até, pode ser nas redes sociais, baixando aplicações, tem muita aplicação, indo fóruns na internet e procurando gente nativa no idioma, ou gente que não é nativa, mas está a aprender idiomas, que tem muito grupo poliglota aí de vários idiomas, basta só dar uma pesquisada que você realmente encontra, né? Que eu acho que às vezes é essa falta de pesquisa, a pessoa não pesquisa e depois acaba assumindo que não tem como aprender o idioma, isso é, né? Vai pesquisar lá, tá bom, gente? A próxima pergunta foi como dominar um idioma mais rápido? Eu não sei se dá para dominar um idioma rápido. Eu acho que seria se você realmente se dedicar todo o dia, ou pelo menos quase todo o dia ao idioma. Aí você pode dominar muito rápido o idioma. Só que eu, por exemplo, eu levo o idioma todos os good vibes. Eu pego o meu tempo a pegar o idioma. Mas um jeito muito rápido de dominar o idioma seria você, por exemplo, você está a aprender francês. Seria ir para algum país onde se fala francês, sei lá, Quebec, no Canadá, ou em algum país africano, ou na França, ou tem outros países na Europa, Bélgica, Luxemburgo, que falam francês. Ir para lá e realmente viver alguns meses, não é preciso anos, pode viver alguns meses lá, que aí você já vai ver uma diferença absurda e que você vai dominar muito rápido o seu idioma. Essa é uma dica muito top, só que muito difícil, né, de alcançar, né? Que não é toda a gente tem dinheiro agora para falar que vai morar em outro país, ou não é que toda a gente tem a possibilidade de fazer isso, né, gente? Qual é o idioma mais difícil e qual é o idioma mais bonito? Difícil, acho que não tem idioma mais difícil para mim. Porque todos os idiomas são difíceis do seu próprio jeito. E o idioma mais bonito, eu acho mandarim e coreano. Só que acho mais mandarim, não sei, eu acho o chinês, o mandarim muito bonito. Mesmo as pessoas, tem muitas pessoas xenofóbicas, preconceituosas que zoam esses idiomas, que acham isso uma piada, só que eu acho muito bonito. Por exemplo, escutem a frase: 我爱的就是这样的你, quer dizer, eu gosto de você do jeito que você é. Vocês não escutaram que o bonito é que é tipo, ou 我来自葡萄牙. Tipo, eu falei, eu sou de Portugal. Eu acho muito bonito o idioma chinês. O mais engraçado é que mandaram perguntar o que é que os portugueses acham do português do Brasil. Eu não sei, eu não posso falar por todos os portugueses. Isso é mais engraçado, né? Mas eu posso falar pela minha experiência e pela experiência dos outros. Eu acho que eu sei que muitos portugueses acham o idioma brasileiro muito bonito e acham diferente, mas dá para entender, assim, se você se esforçar-se um pouco. Que os portugueses achamos o brasileiro bonito. Seria isso. Qual a dica para aprender e praticar um novo idioma? Então, ver, gente, é só pergunta repetida. É assim, uma dica para praticar um idioma é você pegar um caderno, comprar um caderno, pegar esse caderno e nesse caderno indo escrevendo o que você está a aprender. Porque eu escrevo e aprendo o que eu tenho, aí eu posso, se eu quiser dar uma revisada em algumas palavras novas que eu aprendi, eu não preciso, sei lá, de ir procurar as palavras, porque eu posso só abrir o caderno e ter as palavras lá à frente de mim, entendes? Você vai aprender japonês? Vou aprender japonês sim, ó, as perguntas aqui. Outra pessoa, você pretende aprender a falar japonês? Sim.
assim. Gente, eu acho isso muito... Não gosto quando pessoas perguntam esse tipo de pergunta, porque isso parece muito preconceituoso. Você consegue entender tudo do português falado no Brasil? Isso eu acho muito preconceituoso, porque assim, você consegue entender tudo que eu falo? Assim, às vezes depende, que às vezes eu dou uma misturada realmente e falo uma outra língua. Eu sou bilingual, poliglota, às vezes começo às vezes realmente dá para entender se você não fala este tal idioma, que é inglês na maioria dos casos, às vezes é alemão, sem querer sair, ou outras palavras, você não vai entender, mas no geral você entende que eu falo exatamente como eu entendo que você... Eu só acho essas pessoas muito preconceituosas. Eu sei que tem pessoas que perguntam isso na curiosidade, só que tem pessoas que perguntam isso para provocar. Mas enfim, eu acho essas perguntas ridículas, gente, porque é assim... Claro que a gente quiser entender, é só o sotaque muda, diferente, né? E tem gente que realmente precisa de esforçar-se um pouco ou começar a escutar mais esse tipo de sotaque para se habituar e poder realmente entender tudinho. Porque às vezes o cérebro demora um pouco a processar para entender, como ele não conhece, é novo, mas aí vai entender sim. Uma outra pergunta, quão é difícil aprender francês? É a escrita. Porque os franceses são chafados, eles falam de um jeito, mas escrevem do outro. Isso eu acho mais difícil. E a gramática deles também é muito baguete, gente. Você já ouviu falar do Esperanto? E toda a sua criação do história do idioma? Sim, eu ouvi falar do Esperanto. O Esperanto foi... Estive a pesquisar sobre isso. Pardon, né? O pardon é uma palavra desse idioma. Foi um homem que inventou esse idioma para virar idioma, tipo, oficial do mundo inteiro, para as pessoas poderem se comunicar. Para virar, tipo, a língua oficial do mundo, só que aparentemente não deu assim tão certinho esse plano, mas eu gostei da ideia. A ideia foi boa, porque assim, ele misturou vários idiomas num só, para tentar criar um idioma. Eu achei top, né? Ele faz o idioma dele, né? Uma outra pergunta é, como aprender algum idioma em casa? Well, como aprender outro idioma em casa é bem diferente, né? Porque assim... Se você já está a escutar o podcast até aqui, você já deve ter uma ideia na cabeça, mas se você não tem ainda, é pegar e baixar várias aplicações que tem, abrir vídeos no YouTube, que agora tem muito conteúdo grátis. Eu sei que tem gente que faz curso e tal. Pode ser que um dia seja essa pessoa. Com certeza você... faz curso pago e tal, mas esses aí são cursos que tu pagas e já tens a informação toda à frente de ti, ou seja, que tem alguém que foi lá e coletou a informação, juntou e vende agora essa informação. Mas você pode pesquisar na internet, se você não tiver dinheiro, para você encontrar essa informação e essas dicas digitais, você realmente pesquisar. Então tem pessoas que realmente não têm tempo para fazer isso, ou não sabem fazer isso, ou às vezes também tem um benefício, por exemplo, que vai ter um professor guiando você nesses cursos. Aí, sim, faz muita diferença, mas aprender sozinho basta só você, sei lá. Eu, por exemplo, como é que eu aprendo um idioma? Eu vou vendo vídeos e eu aprendo meio que o que eu quero, eu aprendo, né, gente? E eu vou aprendendo várias coisas, né? E o mais legal, por exemplo, do mandarim é que eles não têm realmente muita gramática, por isso que eu adoro esse idioma. High five! Dá umas dicas como aprender um novo idioma, principalmente o inglês. Vê uma série de inglês, está aí a dica, né? Já falava alguma outra língua fora do português, ucraniano e russo antes de ir para a Alemanha? Não, eu não falava. Para quem está curioso, eu quando estava em Portugal, eu só falava 3 idiomas. Eu só falava ucraniano, russo e o português. Ou seja, que ao longo de 6 anos que eu moro aqui na Alemanha, eu aprendi 6 idiomas. Crazy, né, gente? Crazy. É engraçado, 6 anos, 6 idiomas. Crazy, né? Mas enfim, eu aprendi o alemão, porque eu moro aqui na Alemanha. O meu dia-a-dia é tudo em alemão. Eu aprendi inglês, que eu tinha vários amigos estrangeiros que não entendiam português. Alemão. E aí eu tive que aprender inglês para comunicar com eles. E aí meio que fui aprendendo inglês aos poucos. E também, sei lá, porque as redes sociais são todas em inglês. E aí a gente acaba muito aprendendo em inglês. Tem muita celebridade que só fala em inglês, né? E aí a gente tem que aprender, né? E a gente fica entendendo. E tem vários memes e piadas, sketches em inglês. A gente acaba aprendendo inglês pela internet mesmo. Espanhol aprendi com a Daniela, a minha melhor amiga, que é da Colômbia, e que fala espanhol. E aí meio que eu falo português com ela. Ela aprendeu muito português comigo. Fala espanhol comigo. E eu aprendi muito espanhol com ela. Enfim, é uma troca justa e acho top. E até hoje a gente fala assim meio que misturado, enfim. E eu aprendi francês porque eu tive que aprender para a escola. Aprendi depois mandarim por conta própria, porque eu falei, por que não aprender mandarim? Não, foi depois que eu vi uma série na Netflix, eu falei, rapaz, eu quero agora aprender mandarim, porque eu achei mandarim um idioma lindíssimo, e mais tarde eu quero aprender coreano, porque eu quero entender o que é que as pessoas, que eu adoro K-pop, gente, o que é que as pessoas nas músicas de K-pop falam, tipo,
Eu quero muito entender a letra, porque assim, eu consigo entender letras em vários outros países, letras de outros vários cantores das línguas que eu falo, só que em mandarim e em coreano eu não consigo entender muita coisa, assim, principalmente que eles falam muito rápido. Isso é em mandarim, que eles falam muito rápido também, é um pouco difícil de entender, mas foi por isso que eu comecei a estudar coreano também, porque eu quero muito entender sobre o que é que eles falam, porque eu não, é assim, é top de ver a tradução, só que eu quero ao vivo entender o que eles falam. Ou o que eu gosto muito de ver reality show de K-pop, de idol, K-pop idols, que eles fazem muito show, assim, são os palhaços, gente, enfim, assim, palhaços no sentido engraçado, gente, não no sentido pejorativo. Eles fazem muita graça e tal, e às vezes tem tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo na tela e na edição, né, que são muito bem editados esses reality shows, que não dá para realmente tu tens que ver tipo umas duas ou voltar às vezes até atrás e pausar para ver o que está escrito na tela, porque às vezes fazem anotações na tela, o que é que está escrito em cima, o que é que ele está a falar lá e tal, não é muito doido, tem muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, enfim. E outra pessoa perguntou como decorar uma gramática com mais facilidade, principalmente a russa. Estou apanhando aqui. Apanhando? Credo. Acho que ela queria falar acompanha, mas enfim. Eu acho que post-its, né? Ou folhas e colando elas, sei lá, no seu quarto, em lugares que você passa frequentemente, sei lá, o espelho da casa de banho, o frigorífico, né? A geladeira, né? É assim que se fala em português do Brasil. Ou, sei lá, ao pé da sua porta, quando você for sair, você vai abrir a porta, você vai ver a gramática. Tenta meter, tipo, papéis com esse gramática em todo lugar que você aprende. Eu, por exemplo, eu já tentei fazer isso. Só que os meus irmãos, o que é que eles fazem? Eles viam os papéis, achavam engraçados, tiravam o primeiro lugar e iam mostrar à minha mãe, ao meu pai, e depois jogavam ele pela casa. E eu assim, nunca mais encontrei esses papéis. Por isso, assim, a minha casa não funciona essa dica. Mas quem mora sozinho ou mora com pessoas que respeitam as coisas que você bota na parede, aí sim, enfim. Às vezes coisas que eu boto aqui na parede somem, gente, só para vocês verem, doida, hein? Uma outra pergunta é: qual a língua mais difícil e a mais fácil de aprender de acordo com a sua experiência? Eu acho que a mais fácil foi espanhol, porque assim, nosotros somos... No. La lengua portuguesa y la lengua española son dos idiomas que son provenidos del latín. Nosotros entendemos muchas cosas en portugués o muchas cosas en español o en francês ou em italiano. Então, gente, é por causa do latim, porque esses idiomas derivam do latim. Idiomas que derivam do latim são muito mais fáceis de aprender. Só que eu acho que um idioma que é super parecido ao português é o espanhol. Não é parecido, eles são idiomas diferentes. São, sim. Porque eu acho um erro quem fala que são o mesmo idioma, porque assim, ontem estava na aula de espanhol e a pessoa tinha saído da sala e tem um menino lá que fala espanhol, que fala português, e eu comecei a falar com ele em português, porque assim, eu não sei, eu estou habituada a falar com ele em português. É, como assim? What is this? Assim, eu falei, se é português, eles falaram, uau! Eles entendiam algumas palavras só, ou eles já estavam engraçado 15, eles estavam 15, eles começaram a imitar e eles estavam engraçado a palavra 15. Enfim, tinha poucas palavras que eles entendiam, mas muitas eles também não entendiam. E eu falei, estão a ver? Espanhol não é igual a português. E eles falaram, realmente você tem verdade? Enfim, a gente tem que ensinar para as pessoas que é assim mesmo. E a língua mais difícil de aprender, eu acho que é a língua que não tem nada a ver com nem sequer letras. Letras eles têm lá, tipo, tem o pinyin. Pinyin é o chinês escrito em letras. Aqui, letras que derivam do latim, né? Só que eu acho realmente coreano e chinês, que são línguas que não têm nada a ver aqui com as línguas que eu estou a aprender até agora. Mas assim, elas não são difíceis, né? Porque assim, eu acho que toda a língua tem a sua dificuldade. Eu só acho difícil nesse quesito de serem muito diferentes e não derivarem do latim, são bem difíceis. É um desafio, né? Alguém me perguntou se foi difícil para eu aprender todos os idiomas. Não foi, porque eu aprendo... Não é que alguém me obrigou a aprender esses idiomas. Foi por conta própria. Porque assim, muitas vezes a gente é obrigado na escola a aprender esse idioma, aquele idioma, e a gente sente-se pressionado e não quer. E por isso que a gente odeia aprender idioma. Assim, muitos quesitos existia esse. Por exemplo, eu também não gostava que obrigaram-me a aprender francês. Eu também não queria. Mas enfim, depois eu acabei fazendo por conta própria. E aqui estou eu aujourd'hui
Je parle la langue française. Très bien, très bien. A gente é obrigado a aprender idiomas, a gente acha que é uma bosta aprender idioma. Mas não foi difícil, não. Foi desafiador porque tu precisas ter uma frequência e uma disciplina para aprender os idiomas. Enfim, gente, eu acho que eu vou terminar o podcast por aqui, porque eu já estou cansada de falar. O podcast vai ser... Eu vou ver se eu faço uma parte 2, falando mais em detalhes sobre isso, né, gente? Quem quiser aí, escreve nos comentários do YouTube, quem está assim pelo YouTube. Muito obrigada por escutar o podcast. Eu desejo a você uma boa tarde, um bom dia, uma noite. Olha só. Vem aqui, na próxima semana vai ter mais podcast. Ou se esse é o primeiro podcast que tu estás a escutar, vai ver os meus outros episódios. São bem interessantes também, eu diria, né? Mas enfim, boa sorte aí na vida. Se tu queres aprender um idioma, assim, eu muito aconselho, assim, porque se força de vontade estiver presente, de ninguém, nada vai te parar de aprender o idioma. Por isso, muita boa sorte aprendendo o idioma, ou começando a aprender o idioma. E volto a semana que vem, enfim. Muito obrigada por escutar o podcast. Este foi o podcast da senhora Samita aqui para vocês, da Poliglotaça. E eu não tenho nada a falar mais. Eu só estou cansada e quero terminar logo. Por isso, tchauzinho, gente.